O primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, e o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, reúnem-se esta quinta-feira em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para discutir os próximos passos na finalização do acordo de paz. É a primeira reunião bilateral formal entre os líderes da Arménia e do Azerbaijão, desde que concordaram sobre o projeto de texto do acordo de paz após quase 4 décadas de conflito. This is particularly important because it's a bilateral summit. With Russia overwhelmed by its failed invasion of Ukraine, this is very much at the exclusion of Russia. Em setembro de 2023, o Azerbaijão recuperou o controle total da região do Nagorno-Karabakh após uma campanha militar relâmpago, na sequência de um conflito de décadas com a Arménia, no qual a Rússia foi um ator central. Azerbaijan's launch of a war in 2020 and its military seizure of Nagorno-Karabakh has exposed the emptiness of a security reliance on Russia. But I would also say Armenia and Azerbaijan, ironically, share a same pursuit, a policy to defy Moscow, pushing back and pushing out Russia from the South Caucasus. A significant lesson learned from the Ukrainian battlefield is the surprising weakness and incompetence of the Russian armed forces. That's an important lesson for all of the countries in the near abroad, Russia's neighbors. A perda de influência de Moscovo na região deixa um vazio de poder e quem vai querer fazer tudo para recuperar essa posição será a Turquia. Donald Trump escreveu uma carta a Lula da Silva onde disse que iria impor tarifas de 50% sobre as importações brasileiras, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos. No início da carta, Trump mostrou ainda respeito profundo pelo ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e disse que o seu julgamento é uma caça às bruxas que devia terminar imediatamente. Se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. Em resposta ao presidente norte-americano, Lula da Silva respondeu que o Brasil é um país soberano com instituições independentes e disse ainda que as tarifas de 50% acionariam a lei de reciprocidade económica do Brasil, potencialmente suspendendo acordos comerciais de investimento e de propriedade intelectual com os Estados Unidos da América. Lula também observou que os Estados Unidos mantiveram um superávit comercial de mais de 410 mil milhões de dólares com o Brasil nos últimos 15 anos. Jair Bolsonaro ainda não reagiu ao anúncio de Trump, mas já disse anteriormente que está a ser vítima de perseguição política. A Rússia voltou a atacar a Ucrânia durante a noite com drones e mísseis, naquela que é provavelmente a sua maior ofensiva desde que começou a guerra. A Ucrânia diz que o Kremlin disparou mais de 700 projéteis, tendo como principal alvo a cidade ocidental de Lutsk, a 100 km da Polónia, o que deixou as defesas polacas em alerta. As forças aéreas ucranianas afirmam ter abatido quase 300 drones e ter conseguido interceptar mais de 400 outros utilizando bloqueadores eletrónicos. Os 7 mísseis de cruzeiro também foram interceptados, mas os mísseis balísticos conseguiram atingir os seus alvos. Volodymyr Zelensky afirma que os ataques de Moscou mostram a falta de vontade da Rússia em acabar com a guerra e volta a pedir aos aliados que aumentem a pressão sobre o Kremlin para forçar a paz. German Chancellor Friedrich Merz received NATO Secretary-General Mark Rutte in Berlin on Wednesday as Germany celebrates its 70th anniversary of joining the alliance. Both Merz and Rutte underlined their commitment to Ukraine and said that the priority is to bring about a ceasefire with Russia as soon as possible. The NATO Secretary-General said that Europe is not producing enough military supplies and welcomed the increase in defence spending the Allies agreed to a couple of weeks ago in The Hague. Germany is expected to take a leading role within the alliance. As tensions between France and Germany mount over fighter jets, Merz said discussions are ongoing but highlighted that the project could be a good collaboration between France, Spain and Germany if they can reach an agreement.
Rutte also spoke about China's ambitions and said World War III could occur within the next 3 to 7 years, with Russia being able to launch a full-scale attack against NATO territory to keep Europe busy whilst China attacks Taiwan. As global conflicts continue to heat up, NATO has been making big promises in terms of military and defence expansion. But can it deliver? Liv Stroud in Berlin for Euronews. O Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira um dos documentos mais difíceis da história do alargamento do bloco. Em causa o relatório de progresso sobre o processo de adesão da Geórgia. Com 490 votos a favor e 147 contra, os eurodeputados lamentam o que apelidam de retrocesso do Estado de Direito e a crescente influência russa sobre o partido no poder, o Sonho Georgiano. A Euronews esteve à conversa com um dos principais relatores. We see rigged elections last year in the parliamentary elections, and since then we've seen ever more brutal clampdown and crackdowns on peaceful protesters. So what this report clearly shows is that the Georgian Dream government seems to be playing out the Russian playbook of disinformation, manipulation and intimidation, and that is really not going towards the membership of the European Union. O Parlamento Europeu tem denunciado repetidamente a alegada fraude eleitoral que teve lugar nas eleições legislativas de outubro passado. E tanto o Bloco como o Conselho da Europa têm vindo a condenar as detenções de dezenas de membros da oposição georgiana, composta por forças pró-europeias, jornalistas e ativistas da sociedade civil nos últimos meses. A return to the EU path could only be considered if the Georgian authorities take credible steps to reverse democratic backsliding, meaning stopping the violence against citizens, releasing all those unjustly detained, suspending repressive laws and engaging in a meaningful dialogue with civil society. No entanto, o governo da Geórgia afirma o seu total empenho no processo de adesão ao bloco, tendo um dos seus elementos dito em maio passado o seguinte à Euronews. There are many speculations about our accession path, but there is no real shift in our policy. We have the only policy which is the integration agenda. That's formally adopted by the government. As crescentes divergências entre a União e o governo da Geórgia levaram as duas partes a congelar o processo de alargamento, apesar de o país ter obtido o estatuto de candidato. As autoridades francesas realizaram buscas esta quarta-feira na sede do partido de extrema-direita Rassemblement National, algo que ocorreu no âmbito de uma investigação sobre alegadas violações das leis de financiamento de campanhas eleitorais. Segundo o Ministério Público de Paris, a investigação pretende determinar se o partido recorreu a empréstimos ilegais para financiar as suas campanhas entre 2020 e 2024. A operação centra-se em possíveis atos de branqueamento de capitais e no recurso a documentos falsos durante as eleições presidenciais de 2022 e as eleições europeias de 2024. As buscas ocorreram 3 meses depois de vários elementos do partido, incluindo Marine Le Pen, terem sido condenados pelo desvio de fundos europeus. Jordan Bardella, o presidente do partido, considerou a ação uma nova campanha de assédio. Mais de 160 pessoas continuam desaparecidas após as cheias catastróficas no Texas. Por esta altura, contam-se já mais de 100 de vítimas mortais confirmadas. O número de desaparecidos triplicou depois de as autoridades terem aberto uma linha direta para as famílias comunicarem o desaparecimento dos seus entes queridos. As equipas de busca estão a utilizar maquinaria pesada para cortar árvores caídas, escavar margens dos rios e limpar enormes pilhas de detritos numa tentativa desesperada de encontrar todas as vítimas da tragédia. The primary job right now continues to be locating everybody who was affected by this flood. There still remain those who are missing. We have to find every single person who's missing.
Enquanto se procuram todas as pessoas afetadas, as autoridades locais continuam sob forte escrutínio. Sabe-se agora que os inspectores do Texas terão aprovado o plano de emergência do Camp Mystic apenas 2 dias antes do desastre. 2 dúzias de pessoas morreram naquele campo de férias cristão, a maioria das quais crianças. O acampamento não foi evacuado, mas acabou por ser fortemente atingido depois de o rio Guadalupe ter subido 9 metros em menos de 1 hora. A pressão migratória na ilha grega de Creta está a aumentar, com o número de migrantes nas províncias de Chania e Rétimno a ultrapassar já os 1.500. Durante a noite foram avistadas 520 pessoas numa embarcação ao largo da ilha vizinha de Gavdos, depois transferidas para Lavrio, na província de Ática, no continente, uma vez que as estruturas e os alojamentos existentes em Creta já ultrapassam os limites. Como dizem as autoridades locais, a embarcação foi detectada a 17 milhas náuticas a sul de Gavdos, com mar agitado e ventos fortes. A operação envolveu um navio de alto mar, um cargueiro com pavilhão das Bahamas, 2 aviões e 4 barcos de apoio. Em Aguiá, aldeia da província de Chania, há cerca de 900 migrantes, enquanto em Rétimno o número de migrantes alojados em locais inadequados é superior a 600. Os municípios e as associações de trabalhadores portuários alertam para o risco da situação se tornar incontrolável e apelam ao governo para que tome medidas. Nos últimos meses houve discussões sobre a criação de zonas de acolhimento temporário na ilha, mas a situação não avançou. No entanto, tendo em conta a nova situação, as autoridades pedem a criação de locais específicos para evitar a dispersão de milhares de pessoas. As preocupações com o aumento dos fluxos intensificaram-se depois da visita da delegação europeia à Líbia. O comissário Magnus Brunner foi expulso de Benghazi e declarado persona non grata.